tarde a todos. Queria inicialmente agradecer muito o convite por estar aqui no dia de hoje, dizer que é um prazer enorme estar aqui na Defensoria. Eu fui procurador de Estado até fevereiro desse ano. Acabei de me aposentar na Procuradoria e, apesar de não ter trabalhado na PJ, eu tinha muito contato com a PJ. Tive muito contato com a PJ. Eu fui diretor do PROCON e a gente estabeleceu uma parceria muito grande. Isso que eu estou falando só para o Rafael entender, é antes da internet. É antes da internet. Anteriormente aí na internet, a gente tinha um contato muito grande com os colegas procuradores, que na época cuidavam da PJ. Então, realmente é um prazer enorme estar aqui na Defensoria. Estava conversando, me lembro tão bem da criação da Defensoria, as dúvidas, os receios, os medos, de que não desse certo, tal, mas de quem está olhando de fora, eu diria para vocês que tá indo muito bem a Defensoria. Quero dar parabéns a vocês. E nesse tema de consumidor é interessante ainda, porque a PJ acho que nunca conseguiu ter um núcleo organizado, na época. E na época já estava acontecendo muita coisa, E a PJ não conseguiu, ela fazia um trabalho interessante, mas um trabalho muito atomizado, E eu vejo que vocês têm um trabalho já coordenado e tal, então eu queria dar parabéns. Bem, eu estou numa situação super difícil e delicada, porque quem é o grande especialista de proteção de dados? O Danilo Doneda. Quem é o grande especialista na temática de telefonia? O Rafael Zanata, E agora vem para mim que diria que eu sou um generalista e não um especialista, E então eu fico numa situação um pouco delicada. Talvez o que eu vou falar para vocês tivesse sentido eu ter falado antes, Porque eu não sou especialista. O Rafael é o especialista desse tema, Até certos momentos é até difícil de acompanhar um pouquinho para entender, porque ele sabe muito bem do que ele está falando, a gente se perde um pouquinho, Mas o que eu queria começar dizendo para vocês, fazer um pouquinho uma análise um pouco mais geral, um pouco mais ampla desse tema, E para eu fazer essa análise mais ampla, para mim, a primeira questão complicada de entender, é entender as origens dos temas, Eu gosto muito de tentar entender as origens dos problemas. Existem certos problemas que a gente vive hoje gravemente e que, na verdade, eles têm... É porque eles são complicados mesmo, Mas eles, na verdade, começaram errado, Minha mãe dizia, e várias mães diziam, pau por nosso torto, segue torto, E essa temática eu diria para vocês que a gente começou torto. E eu vou tentar explicar um pouquinho e juntar um pouquinho também com aquele debate do Pfeiffer e etc. Tal, que eu imagino coisas que o Pfeiffer tenha falado sobre as agências. Então eu queria começar um pouquinho trabalhando com essa temática, Eu fui assessor do grupo que redigiu o consumidor, Se vocês me perguntassem, isso que eu estou falando, 1989, muito tempo atrás, se você me perguntasse qual o tema que foi o tema mais difícil de escrever o Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade civil, publicidade, contratos, não. Nesses temas todos, por mais delicados que fossem, etc., a gente tinha uma certa visão geral do que se queria, responsabilidade objetiva, boa-fé, etc. Esses temas todos que a gente aqui, estamos aqui entre colegas, eu não preciso ficar detalhando, que todo mundo sabe do que eu estou falando. O grande debate dentro da comissão acabou sendo um tema que era o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que no fundo, é o sistema da implementação da legislação. Então, existia uma certa tranquilidade, em relação aos temas, vamos dizer, materiais, e um grande ponto de interrogação entre os temas de implementação. No tocante aos temas de implementação processuais, a ADA e o CASU davam conta totalmente do que estava acontecendo, sabiam tudo, toda a doutrina, etc, na Itália, nos Estados Unidos, etc, e saiu essa parte processual do Código de Defesa do Consumidor, que é muito rica até hoje, e que tanto ajudou genericamente a temática de direitos difusos, não só a temática
de consumidor, mas a temática geral de direitos difusos. Do que eu estou falando, na verdade? Da temática da implementação administrativa do Código de Defesa do Consumidor, né? De como que o Código de Defesa do Consumidor seria implementado. E acoplado a esse tema, né, um subtema, vamos chamar assim, que era o subtema relacionado aos serviços públicos. E aqui eu começo então a entrar nessa temática que estava se falando aqui, desse mundo de telefonia, né? Quando se discutiu se o Código de Defesa do Consumidor se aplicaria ou não aos serviços públicos, houve uma dúvida muito grande. E no fundo, todos nós aqui conhecemos o Código de Defesa do Consumidor, vocês trabalham com isso no dia a dia, nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor é paupérrimo no que diz direito ao tema dos serviços públicos, né? Paupérrimo, né? Ele praticamente não trata, ele tem um artigo, praticamente o único, que vai dizer os serviços têm que ser contínuos, tem que ser os essenciais, tem que ser contínuos. Aquilo e o nada é praticamente a mesma coisa, né? Eu não sei se vocês já se perguntaram do porquê que aconteceu isso, né? E aqui eu começo então a tentar ver o pau torto, vamos dizer assim, que eu estou chamando aqui do pau torto, né? O que aconteceu naquela época que eu estou falando em 1989, né? O Código de Defesa do Consumidor, e que até hoje é a legislação central na área de defesa do consumidor, ele é uma lei, claro, produto da Constituição de 88. E o que nós tínhamos na Constituição de 88? Nós tínhamos na Constituição de 88 os serviços públicos praticamente exercidos pelo poder público de forma direta, né? Se a gente pegar a redação originária da Constituição de 88, ela é extremamente, entre aspas, estatizante no que se refere à temática de serviços públicos, né? O serviço de telefonia, que é o nosso tema aqui, era um serviço prestado, né, totalmente pelo Estado, né? Rafael, Daniela, talvez saibam. Qual foi a primeira campanha do IDEC? Cadê o meu telefone? A primeira campanha do IDEC, né? Devo estar falando isso o ano, agora eu não vou me lembrar que ano que era, né? Mas eu me lembro que foi a primeira campanha pública do IDEC ir para as ruas, era cadê meu telefone? Por quê? Porque o problema gravíssimo é, quando a gente vê esse universo aqui era impensável, né? Era impensável. O grande problema é que a gente não tinha linha telefônica, a gente comprava e a Telesp, né, não entregava o telefone, né? Entregava o telefone, né? O que na prática acontecia, então, aconteceu na redação do Código de Defesa do Consumidor, né? O que se pensou na época é que, como esses serviços eram prestados pelo poder público, nós já tínhamos na Constituição Federal, basicamente no artigo 37, 38 da Constituição Federal, toda a temática da responsabilidade do poder público, né? E o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do Estado, a questão da prestação dos serviços do Estado, etc, 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 com o Código de Defesa do Consumidor sendo desnecessário em relação a esses temas. Desnecessários em termos, né? Porque o Rafael apresentou aqui a classificação do PROCON das empresas mais reclamadas. A primeira lista do PROCON das empresas mais reclamadas foi Sabesp, uma empresa pública, né? Que no caso de água, né? Então, precisava de alguma forma uma legislação. Aí o que acontece então, né? E acho que isso que é, para mim, começar do início é importante para poder pensar isso, né? O que acontece então? Acontece que a gente tem em 94, 95, tem alguém especialista em direito constitucional aqui? Talvez tenha, né? A gente tem em 94, em especial 94, 95 e 96, uma série de emendas constitucionais que autorizaram, entre aspas, as privatizações dos serviços públicos, né? Se nós tivéssemos esses serviços privatizados anteriores à redação do Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho dúvida nenhuma que o Código de Defesa do Consumidor teria tratado desse tema, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor não tratou desse tema, não é por nada, é porque esse tema não se colocava na época da forma que ele acabou se colocando com o passar do tempo.
Então, o Código de Defesa do Consumidor faz análise. Serviços públicos são prestados pelo poder público, né? O poder público já tem as regras gerais na Constituição a respeito dessa temática, né? da qualidade dos serviços públicos, da responsabilidade objetiva, etc, etc. Uma equaçãozinha que é igual a não precisamos de legislação. Só que aí o que acontece? Aí acontece dessa legislação, dessas emendas constitucionais, privatizar os serviços públicos em 94, 95, 96. Então a gente tem umas 5 ou 6 emendas constitucionais na área de telefonia, na área de gás, na área de telefonia, gás, acho que a própria mineração, nem me lembro exatamente quais são, né, de serviços públicos que eram totalmente centralizados no Estado, que vão ser prestados, então, via terceirizações, via concessões, né. E aí a gente começa, então, a ter um descompasso enorme, né, porque a legislação de defesa do consumidor praticamente não tratava desses temas. Tratava desses temas só como princípios gerais de prestação de serviços, né, mas não tratava específico desses temas. E com o advento dessas emendas constitucionais, vem a reforma administrativa do Estado, e com a reforma administrativa do Estado, o que a gente tem? A gente tem a criação das agências, né? Aí vem outro pau torto da história, né? O Brasil é cheio de pau torto da história, né? Cheio de coisa que nasceu torta e vem torta. Por quê? Porque ao invés de se criar, como aconteceu em outros países, uma lei geral das agências, né, em que você compreendesse, né, entendesse qual é vamos dizer, o papel de uma agência, a gente tem teoricamente, né, se alguém aqui tiver interesse, você vai lá nos livros do Brás Pereira, etc, etc, que foi o grande pessoa que pensou a reforma administrativa do Estado, tem lá as ideias do que seriam as agências, etc, tal. Mas não existe um projeto de lei específica sobre as agências. E o que a gente tem? A gente tem as agências começando a pipocar, cada uma com a sua lei específica, né? Então vem uma agência de telecomunicações, Anatel, vem uma agência de eletricidade, ANEEL, uma agência de águas, a ANA, uma agência de tal, e assim por diante, né? Uma Anvisa, né? A de seguros, lá como é que chama? Esqueci já o nome, né? A SUSEP, né, lá que vem lá com uma agência. E o que a gente tem? A gente tem um rol enorme de agências. Nesse momento, se a gente for olhar, eu não sei se vocês já tiveram a paciência de pesquisar isso, se começa a colocar um problema gravíssimo, né? Qual é o problema gravíssimo? Nós aprendemos na escola que uma lei especial posterior revoga uma lei geral anterior. Todos nós aprendemos isso no primeiro ano da faculdade. Uma lei especial posterior revoga a aplicabilidade de uma lei geral anterior. Bem, com a defesa do consumidor, lei geral. A agência, lei especial, né? Então, em princípio, se inicia um debate muito forte da aplicabilidade ou não da legislação de defesa do consumidor para esses temas que estão sendo, a partir de 97, 96, 97, estão sendo tratados por leis específicas. Com casos absurdos, como por exemplo, agora eu ia pesquisar, até estava tentando achar, mas não consegui achar, agora fiquei na dúvida se é de telefonia ou se é de eletricidade, acho que é de telefonia, né? Com um artigo dizendo o Código de Defesa do Consumidor se aplica subsidiariamente. Está escrito lá, né, no decreto. Eu acho que é de telefonia, não tenho certeza absoluta, mas acho que é de telefonia. Mas as outras, de alguma forma, também diziam isso, né? O Código de Defesa do Consumidor se aplica subsidiariamente, né? Bem, o Código de Defesa do Consumidor se aplica subsidiariamente. Bem, então, e começa um grande debate, que a gente, em certo sentido, ainda tem uma certa dúvida. Eu tenho a impressão que o Pfeiffer talvez tenha tratado um pouco disso. O que o Rafael coloca também mostra essa tensão, que é o início de uma tensão profunda entre os órgãos de defesa do consumidor e as chamadas agências, né? No caso específico, nós estamos falando aqui das agências, da agência de telefonia, onde sempre sai uma pergunta dizendo, né,
as agências são ou não órgãos de defesa do consumidor? Né? E a gente se pergunta isso. Eu não sei se vocês já se perguntaram isso no dia a dia, na atuação de vocês, mas a gente se pergunta isso, as agências são órgãos de defesa do consumidor. Meditando sobre isso, né, e a gente se pergunta isso há 15, 20 anos, e esse debate vem há 15, 20 anos. Né? Eu, pessoalmente, vou dar a minha interpretação a essa pergunta, dizendo que essa pergunta é uma pergunta falsa. Né? A minha conclusão é que a pergunta é errada. Por que a gente não sabe responder? Porque, na verdade, a pergunta é errada. Né? Se eu pergunto uma coisa errada, a resposta sai torta também, sai errada. Por que a pergunta é errada? Porque quando eu pergunto, as agências fazem parte do nosso sistema de defesa do consumidor, eu estou pressupondo a existência de um modelo de agência que não existe. Eu estou pressupondo que exista no Brasil uma coisa chamada uma lei geral das agências, e onde eu vou verificar qual é o papel das agências. E isso não existe no Brasil. Então, a minha pergunta que eu tenho que fazer não é se as agências são órgãos de defesa do consumidor, mas é quais agências que são ou não são, e analisar a temática específica de cada uma das agências com a temática de defesa do consumidor. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando. Né? E aí a gente tem que fazer um pequeno corte, que eu acho que começa, do meu ponto de vista, começa a esclarecer alguma coisa. Nós temos agências que são completamente diferentes. Nós temos uma Anatel, né, que é o tema que nós estamos falando aqui, nós temos uma ANEEL, nós temos uma Anvisa, nós temos uma Ancine. O que é a Ancine? Alguém lembra? A Agência Nacional de Cinema. Né? Nós temos, imagina, eu tenho uma ANA, Agência Nacional de Águas, uma Agência Nacional de Telecomunicações, uma Agência Nacional de Energia, uma Agência Nacional no tema de seguros, né? Uma Agência Nacional de telefonia, eu já falei, mas uma Agência Nacional de Cinema. Né? Na verdade, o que aconteceu? Né? E aí começa, do meu ponto de vista, aquelas distorções, elas começam a ganhar corpo. O que aconteceu? As agências vieram resolver qual o problema, na verdade? Não sei se alguém de vocês já se perguntou por isso. Por que surgiram as agências? Que problema que as agências vieram resolver? As agências não vieram resolver o problema do cidadão. Tem, do meu ponto de vista. As agências vieram resolver um outro problema que também é grave, que até repercute nas temáticas do cidadão, que é o fato do poder público precisar se aparelhar para prestar certos serviços e precisar dar um salário melhor, etc, 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 etc. Qual é a única lei geral das agências? Não sei se alguém aqui já pesquisou, eu já. A única lei geral que afeta todas as agências é a lei que diz respeito à carreira. A carreira. Todas elas têm que seguir um certo padrão da carreira. Para mim isso é um belo sintoma, né, de que o problema central da temática das agências não era a temática do tema, mas sim de aparelhar, de permitir um aparelhamento no bom sentido, não estou falando no mau sentido, do Estado para cuidar de temas novos que estavam surgindo. E é só isso que explica, por exemplo, como uma Ancine, a Agência Nacional de Cinema, tem o formato de uma agência. Né? Do meu ponto de vista, é isso que vai, de alguma forma, explicar isso. Bem, e qual é o critério para a gente começar a fazer um recorte para entender minimamente se alguma agência, de como que é o relacionamento da temática das agências com a temática de defesa do consumidor? Para mim existe um grande recorte, um primeiro e central recorte para a gente entender isso. Quando você olha todas as agências que existem, né, a gente vai verificar, do meu ponto de vista, um grande recorte que é: algumas agências concedem serviços públicos, outras agências não concedem serviços públicos. Né? Uma agência público, ela é completamente diferente de uma agência que não concede serviço público. Né? Uma agência de vigilância sanitária não concede serviços públicos. Não concede serviços públicos. Não tem nenhuma.
entre aspas, terceirização para outras empresas, etc, 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 de serviços públicos. Ela organiza e coordena a temática no caso de vigilância sanitária. O que acontece com isso, então? A vigilância sanitária é uma agência que tem um caráter muito próximo da defesa do consumidor. Ela tem porque a visão dela é realmente proteger o cidadão na temática da vigilância sanitária. Quando a gente vai para a temática das agências que concedem, a pergunta que fica é: qual é o tema prioritário das agências? Qual é o foco? Você tem 200 bandeiras, mas tem uma bandeira que vai ser a bandeira que vai mobilizar as ações daquela agência, né? É o que eles poderiam chamar, e muitas vezes eles chamam, da sanidade do mercado, e não da proteção do consumidor. É o que eles vão chamar da sanidade do mercado, né? O mercado, você pensa como uma agência, né? Eu só estou pensando de gente de boa fé, né? Gente de má fé eu não estou nem pensando, tá? Estou pensando de gente de boa fé. Estou imaginando um sujeito que cuida da Anatel, ou que cuida da ANEEL, de boa fé, né? Estou pensando em grandes maracutaias, né? Esse sujeito, ele tem que dar conta de dois temas ao mesmo tempo. Ele tem que dar conta, claro, de proteger o cidadão, que é uma das funções da agência, mas ele tem que dar conta de um outro tema que quando se coloca em xeque, eu acredito que se sobrepõe ao outro, que é: eu tenho que fazer com que esse mercado ande para frente. Do ponto de vista econômico, esse mercado ande para frente. Então, a forma dessas agências pensar é uma forma eminentemente econômica, não é uma forma de proteção do consumidor. É uma forma eminentemente econômica. Então a gente tem o quê? A gente tem um potencial conflito, né, entre essas agências, entre esse modelo. E aí com a seguinte questão: bem, mas tudo bem, uma faz uma coisa e os órgãos de defesa do consumidor fazem outra. Ah, mais ou menos, porque diz o decretinho lá, o Código de Defesa do Consumidor se aplica subsidiariamente, né? E se vem a ideia de que o que se aplica então é a legislação da agência e não o Código de Defesa do Consumidor. Segundo problema: mesmo que se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor não trata desses temas, porque ele foi feito sob a égide de uma Constituição onde esses temas não estavam privatizados. Então o que a gente tem? A gente tem, e estou fazendo essa análise histórica, a gente tem um encaminhamento desses serviços, vamos dizer assim, públicos, prestados mediante essas figuras de concessões, etc, etc, que acabam ganhando uma certa autonomia, né? Eles acabam ganhando uma certa autonomia dentro da atividade do poder público, mas ao mesmo tempo se sentem um pouco liberados, para dizer um pouco, eu estou sendo bondoso, mas se sentem um pouco liberados de cuidar realmente do consumidor, porque a prioridade deles é cuidar do mercado, da sanidade, ou que outra palavra, do equilíbrio, ou sanidade, ou a palavra que a gente quiser ver do mercado. E surge uma palavrinha, né, que eu me lembro muito bem, que o pessoal da PJ, né, estamos aqui na Defensoria, usava, né, que era o monopólio da miséria, né? Então, a agência fala: essa miséria é minha, né? E vocês, órgão de defesa do consumidor, não entrem nela porque é minha, né? Só que essa miséria é minha para eu não cuidar dela, né? Eu reservo o mercado, né? Então acho que a gente tem uma discussão complicada, que é: você tem uma certa reserva de mercado, né, que é a agência que passa a cuidar daquele tema, né? A área de consumidor, de proteção do consumidor, não tem acesso efetivo dentro dessas agências, né? Os órgãos de defesa do consumidor, com raríssimas exceções, e o IDEC é um deles, não tem preparo técnico para participar de uma discussão das agências, né? A gente viu aqui o Rafael, vocês viram agora há pouco o Danilo, que trabalhou muitos anos na Secretaria Nacional do Consumidor, que são exceções dentro dos órgãos de defesa do consumidor, né? São pessoas extremamente preparadas e que podem sentar numa mesa técnica e encarar qualquer discussão, mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção dentro dos órgãos de defesa do consumidor, né? Mesmo o IDEC,
se a gente for fazer um balanço, talvez o IDEC tenha 2 ou 3 temas que ele possa se sentar de igual para igual dentro de numa mesa, né? Nos outros, talvez ele também nem tenha condições, e muitas vezes o IDEC, o pessoal não entende muito isso, fala assim, o IDEC tinha uma reunião importantíssima, não sei onde, o IDEC não participou. Porque o IDEC pensa, é melhor não participar, porque se eu participo sem condição técnica, eu legitimo. Então é melhor eu não participar. Então, o que acontece? Acontece na prática uma sobreposição dessa visão né? E ao mesmo tempo a gente tem, acho que, 2 outras questões complicadas que acontecem, né? Que é, esse mundo é um mundo novo, né? Esse mundo que o Rafael acabou de me apresentar é um mundo completamente novo, né? E a gente tem que pensar das dificuldades desse mundo novo.